Muito bem. Gente, vamos nós aqui para mais uma aula expositiva. E hoje nós vamos falar a respeito vamos iniciar um tema muito interessante, muito interessante. Nós vamos começar hoje a falar de pena. Vamos começar a falar hoje de pena. Pena, a resposta que o Estado dá para aquele a quem foi atribuído o cometimento de um delito. Correto? Vou projetar aqui para vocês o slide. Vocês, por favor, fiquem à vontade aí para qualquer questionamento. Vamos, então, hoje falar de pena. E vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Vamos começar do conceito. Conceito de pena. Olha lá. A pena, esse conceito é do Rogério Greco. A pena é a consequência natural imposta pelo Estado quando alguém pratica uma infração penal. Quando o agente comete um fato típico, ilícito e culpável, abre-se a possibilidade para o Estado fazer valer o seu ius puniendi. Mais uma vez, a pena é a consequência natural imposta pelo Estado quando alguém pratica uma infração penal. Quando o agente comete um fato típico, ilícito e culpável, abre-se a possibilidade para o Estado fazer valer o seu ius puniendi. Pois bem, gente, o que vem então a ser a pena? A pena, ela é, como diz aí no próprio conceito, ela é a resposta que o Estado dá para aquele que comete um fato definido como crime. A pessoa que pratica uma conduta, aquele que pratica uma conduta esta definida como infração penal, a resposta que o Estado dá a este cometimento da conduta é a atribuição de uma pena à pessoa. A essa atribuição de pena, o Estado faz por meio do exercício do seu ius puniendi, ou direito de punir. Quem exerce o ius puniendi, quem tem o direito de punir, é o Estado. Somente o Estado é detentor deste direito de sujeitar o infrator a uma pena, correto? A pena, ela está, então, atrelada, ela está vinculada, ela é casada com a previsão do cometimento de um delito. Beleza, gente? Essa tem que ser a ideia do que vem a ser a pena. Pena é uma resposta dada pelo Estado àquele que cometeu um ilícito penal. É importante a gente ter essa ideia bem clara, porque vocês já estão estudando direito civil, vocês vão estudar outros ramos do direito, como direito ambiental, direito tributário. Se nós temos uma conduta, se nós temos uma infração de natureza civil, qual é a resposta? Na imensa maioria das infrações de natureza civil, qual é a resposta que é dada? Por meio de uma responsabilização consistente em uma indenização, em pecúnia. Não raro, uma infração penal é corrigida por meio de pagamento de valores. Da mesmíssima forma no ambiental. Se nós estivermos falando apenas de infração ambiental, não crime ambiental, qual a resposta que o Estado dá? Pagamento de uma multa. Infração tributária. Se estivermos falando de uma infração tributária não constitutiva de crime tributário, qual é a resposta que o Estado exige? Pagamento de multa. Pecúnia no ambiental, pecúnia no tributário. No ambiental ainda há uma coisa interessante, nós temos pagamento de multa, mas também temos compensação ambiental. Por vezes há o estabelecimento de compensação ambiental, que gera obrigação de fazer por parte do infrator das normas ambientais.
Mas o que eu quero demonstrar para vocês é que, na imensa maioria das outras ilegalidades, a resposta que se dá é a responsabilização civil, ela converte, ou ela é convertível em pecúnia, em valor. A pena, não. A pena é a resposta do Estado, ela está vinculada, quando se fala em pena, ela está vinculada a uma infração penal. Correto? Vamos lá. Para falar em princípios, para falar em pena, necessariamente nós temos que falar em alguns princípios constitucionais. E é a esses princípios que nós vamos fazer referência aqui agora, de uma maneira bem tranquila, até mesmo porque vocês já o visualizaram. Primeiro dos princípios, gente, princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio da dignidade da pessoa humana, eu costumo brincar que ele é um princípio amplo, amplíssimo, né? Tudo cabe dentro do princípio da dignidade da pessoa humana. Tudo cabe dentro do princípio da dignidade da pessoa humana. Nós podemos dizer, desde que eu costumava brincar, nós podemos ter ofensa à dignidade da pessoa humana das mais diversas maneiras. Eu posso falar que o trabalhar seguidas horas ofende a dignidade, eu brincava lá na faculdade, quando estávamos tendo aula presencial, vocês poderiam dizer que o sentar na cadeira daquele modelo ofende a sua dignidade. Enfim, ele é um princípio no qual tanto quem pede quanto quem decide, todos podem se fundamentar nesse princípio da dignidade da pessoa humana e aí fazer pedido das mais diversas naturezas. Deferir ou fazer deferimentos ou indeferimentos sobre as mais diversas naturezas. Mas falando de dignidade da pessoa humana, em especial no direito penal, em especial no tema pena. O que nós temos que observar? Me auxiliem aqui, por favor, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Quando nós formos analisar julgados, vocês vão ver que a todo momento faz-se referência a esse princípio da dignidade da pessoa humana. Ele se socorre dele para as mais diversas argumentações. Ele é um princípio muito plasmo, né? O que é, qual é a dimensão, até onde, quando começa, quando termina, em que objetivamente consiste. Por favor, aqui no chat, se alguém... Ok, olha lá. O próprio artigo, obrigado, Fernanda. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Distrito Federal, dissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como um dos fundamentos, então, a dignidade da pessoa humana, mais do que um princípio constitucional, é um fundamento da República Federativa do Brasil. É um fundamento. E este princípio da dignidade da pessoa humana, ele se contextualiza de maneira mais objetiva, de maneira mais palpável, quando nós estamos falando de pena, ele se visualiza de maneira mais palpável quando nós estamos falando do artigo 5º, inciso inciso 47. Aqui, por favor. Olha aí. Nós temos aqui a concretização, do princípio, do fundamento da dignidade da pessoa humana. Nós temos aqui a sua concretização no que diz respeito ao tema penas, no inciso 47. Olha lá.
Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Então, vejam vocês, nós temos aqui uma concretização, mais uma vez, não queiram me enxergar como quem acha que não deve haver respeito à dignidade da pessoa humana. É óbvio que nós devemos ter respeito à dignidade da pessoa humana. O que eu quis dizer para vocês é que este princípio é muito amplo, ele é muito plasmo, a gente não consegue visualizá-lo de maneira objetiva. Quando nós estamos tratando de determinados temas, nós temos que procurar apoio em outros dispositivos. E no tema penas, nós podemos nos valer entendendo pela concretização da dignidade da pessoa humana no artigo 5º, inciso 73. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, do fundamento dignidade da pessoa humana, no tema penas. Correto? Como diz meu irmão gosta de falar no grupo da família. É muito amor envolvido. Vamos lá. Aqui. Outros princípios que é importante fazer referência é o princípio da reserva legal. A gente observa, a gente valoriza, a gente presta muita atenção no princípio da reserva legal quando nós estamos falando de crime, de conduta, de descrição típica, né? Toda vez que a gente pensa no princípio da reserva legal, a gente logo pensa em, para que uma determinada conduta seja considerada crime, é necessário que ela esteja prevista em lei como tal. Para que uma determinada conduta seja considerada crime, ela deve estar prevista em lei como tal. É uma observação, posso estar sendo aqui bobo com relação a muitos de vocês, mas é uma observação que eu gosto de fazer para que a gente possa compreender os termos utilizados. Quando se fala em princípio da reserva legal, o que quer dizer? Somente existirá um crime expressamente previsto em lei, reserva legal. Isso para fins de responsabilização penal. E para fins de responsabilização civil, existe a reserva legal? Não existe. Nós não temos a previsão de que eu serei indenizado se quebrarem meu carro, quebrarem a moto, derrubarem o muro da minha casa, vamos lá, picharem o portão, se me furtarem, né, se subtraírem qualquer bem, enfim, nós não temos a reserva, nós não temos a previsão legal de cada uma das infrações cíveis passíveis de responsabilização. Nós não temos essa reserva legal no direito civil. No direito penal, nós temos a reserva legal. Somente é crime que está previsto em lei. Se não estiver descrito, se a conduta típica não estiver descrita em lei, seja no Código Penal ou em legislação extravagante, nós estaremos diante de uma conduta que não constitui crime. Ok? Pois bem, a reserva legal, como dizemos, como acabamos de dizer, ela é muito observada quando nós estamos falando de previsão de crime. Só que a reserva legal, ela não se restringe à previsão da conduta típica. A reserva legal, ela também é aplicável para a pena.
Da mesma forma que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. A lei tem que trazer a descrição da conduta criminosa e a pena respectiva. Se a lei vier simplesmente se prevendo, vamos lá, falar uma coisa aqui bem louca. Vamos lá, a partir de amanhã, soltar arara, é engraçado, né? Arara, papagaio. Soltar papagaio, soltar arara é crime. Cri, cri, cri. Mais nada? Como é que é isso? Cadê a pena? Tem previsão da pena? Não, tá só lá agora, a partir de hoje, soltar arara. É suficiente? Não é suficiente. Por quê? Porque para a pena, da mesmíssima forma, se aplica o princípio da reserva legal. Tem que vir previsto em lei qual é a pena para aquela conduta. Vamos lá no artigo 5º, 39. Artigo 5º, 39 da Constituição Federal. Quem me auxiliou? Quem me auxiliou? Fernanda, esteja à vontade, Fernanda. 39. Não, eu estou doido, será, gente? 39, artigo 5º da Constituição Federal. Não, tá lá sim, Fernanda. O 5º, ele é quilométrico. É o maior, é o artigo que mais tem incisos, pode estar errado, o inciso em si. Ele venha a disciplinar. Ele existe. Deixa eu achá-lo aqui. Artigo 5º, 38, 39. Aqui, 39. Isso sim. Isso, está aqui, Fernanda. Muito bem. Não há crime sem lei que o defina, não há pena, nem pena sem prévia cominação legal. Não há pena sem prévia cominação legal. Do mesmo jeito que a pena, do mesmo jeito que a lei tem que prever a conduta típica, tem que prever uma conduta para ela ser, para ela se tornar crime, a lei também tem que dizer qual é a pena a que se atribui, qual é a pena que se atribui a esse delito. Ou seja, precisamos, a reserva legal, ela existe tanto para a previsão da conduta típica, quanto para o estabelecimento da pena, correto? Da mesma forma, é o artigo 1º do Código Penal. Vê se você a localiza aí, Fernanda, por favor. Código Penal, artigo 1º. Da mesmíssima forma, nós temos essa previsão no Código Penal. A redação é a mesma. Só para vocês realmente... Já coloquei aí, professor. Ótimo. Olha lá, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. O princípio da reserva legal se aplica tanto para a definição de uma conduta criminosa, quanto para o estabelecimento de pena para essa conduta. Beleza? E ainda quando falamos de pena, um outro princípio, e este foi objeto de muita discussão recentemente, e ainda é o princípio da presunção da inocência. É o princípio da presunção da inocência. Esse princípio ele foi muito discutido, e ele é muito discutido em razão desse emaranhado que nós temos de recursos. Com certeza vocês visualizaram, e olha que vocês mexeram só com TJ, vocês trabalharam só com segunda instância. Mas com certeza vocês puderam visualizar a distância que ocorreu entre a distância temporal, né? Quanto tempo se passou entre a ocorrência do delito e o julgamento do fato no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
um crime de atribuição da Justiça Estadual. Primeiro foi julgado pelo juiz de direito das comarcas mais diversas aí, que vocês leram, em Ibirité, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves. Depois foi julgado pelo TJMG. Vocês só viram duas instâncias. A depender da competência, da expertise do advogado, ele consegue levar isso para o STJ e para o STF. Então, vocês imaginam, nós tivemos e temos uma discussão muito grande acerca desse princípio da presunção da inocência. Até quando devemos presumir a inocência? Artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Por que esse princípio da presunção de inocência ele é importante? Ele é importante porque, na verdade, qual é o propósito do direito penal? O propósito é aplicar pena. Né? Nós temos ali uma conduta constitutiva de crime, ela ocorreu, temos materialidade, temos autoria, ok, vamos aplicar uma pena. Só que, em respeito a este princípio da presunção da inocência, nós temos que chegar à seguinte conclusão: vamos aplicar essa pena quando? Nós temos previsão de recurso para o TJMG, nós temos previsão de recurso para o STJ, nós temos previsão de recurso para o STF. Até quando eu tenho que presumir essa inocência? A pessoa pode ser encaminhada à prisão depois de ser condenada em segunda instância. Nós tivemos uma sentença em primeira instância, essa sentença foi reafirmada em segunda instância. Nós já poderemos quebrar a sua presunção de inocência e encaminhá-la desde já para o presídio? Ela transitou em julgado? Transitou em julgado? Não, não transitou em julgado, não, porque ela recorreu para o STJ, ela recorreu para o STF. Não transitou em julgado, não. E aí, vai estar arranhado o princípio da presunção da inocência ou não? Não é? Essa é uma questão que se põe hoje, essa é uma questão. Nós tivemos aí, em razão da prisão do Lula, nós temos esse debate hoje no Supremo, exatamente, veio em função do Lula mesmo. Temos essa questão em debate, e realmente é uma coisa sobre a qual nós temos que nos debruçar. Fato é, deixemos essa briga mais para frente. Vamos nos ater aqui ao que nos interessa em primeira instância, em responsabilização penal. Fato é, nós precisamos, para a aplicação de pena, nós precisamos de um processo regular. A ideia é que vocês têm que fixar. Para a aplicação de pena, nós precisamos de um processo regular, de uma sentença que estabeleça essa pena, de uma sentença. Nos exatos termos da Constituição, nós precisamos de uma sentença transitada em julgado, para a pessoa ser considerada culpado, e então será ela determinado o cumprimento de pena. Beleza? Princípio da presunção da inocência. Eu vi um artigo uma vez, e aí apenas a título de observação, eu vi um artigo uma vez em que a reforma de sentenças condenatórias, segundo a estatística do próprio CNJ, a reforma de sentenças condenatórias da segunda para a terceira e quarta instância, ou seja, dos TJs e dos TRFs para o STJ e o STF, é apenas de 3%. Nós temos condenação pelos TJs ou pelos TRFs, segunda instância. Temos uma condenação que se reafirmou. O recurso para o STJ e para o STF, somente 3% deles conseguem reverter a condenação. Aí você fala, mas conseguiu reverter a condenação? E aí? A pessoa, você pode virar e falar, não, mas são só 3%. Se são só 3%, vamos mandar todo mundo preso em segunda instância, e aqueles que eventualmente conseguiram a reversão, eles são colocados em liberdade.
Mas prestem atenção, você ficou 1, 2, 3, 4 anos preso, e aí, ao final, o STJ ou o STF te exime de responsabilidade, aí o Estado chega e bate em suas costas e fala, ó, desculpa aí, viu? Você ficou 4 anos preso aqui, perdeu o contato com sua família, cadeia não é lugar de gente. Na verdade, só quem vira e fala que 1 ano é pouco, 2, 3, 4 anos é pouco, é porque não sabe o que é cadeia, não sabe o que é um presídio, não sabe o que é privação de liberdade. Eu costumo dizer, entrem para o quarto de vocês e tentem ficar lá 6 meses, tenta ficar lá 1 semana dentro do quarto de vocês, mas não é 1 semana se recuperando de um ferimento, não é se recuperando de uma doença, não. Fica 1 semana bonzinhos dentro do quarto de vocês. E aí vocês imaginem, fiquei 1 semana, pensa não, você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Lógico, a pessoa errou, pisou fora da faixa, pisou fora da faixa. Tem que responder? Tem que responder. Mas imagina a condenação de uma pessoa, o cumprimento de pena, e passados 2, 3 anos, o Estado, lá na frente, consegue a reversão da sentença, o Estado, desculpa aí, viu? Os 4 anos que você perdeu de contato com sua família, que você não viu sua filha crescer, seu pai morreu nesses 4 anos aí, você desculpa aí, nós erramos, porque, na verdade, você não merecia condenação, não, você deveria ser absolvido, e nós te absolvemos. Muito complicado. No meu entender, tinha que acabar, tinha que minimizar, para a gente evitar esse problema, nós teríamos que reduzir o número de recursos. Reduzir o número de recursos. Vocês vão trabalhar com outros julgados, vocês vão ver que as possibilidades de recursos são tantos, que você fica assim, Deus do céu, como é que pode um trem desse? É tanto recurso, reanálise de reanálise, que o troço vira um emaranhado e é difícil a gente ter uma sentença, um culpado definitivamente, se ele tiver um bom advogado com ele. Beleza? Bom, gente, aqui encerramos a nossa primeira parte a respeito de pena, e na próxima aula nós vamos dar sequência aí. Eu vou interromper a gravação da nossa aula aqui, e com base aqui na própria relação de pessoas aqui, eu vou fazer uma chamada, interromper a gravação.